Meus irmãos, o tema, né, que nos foi proposto é um tema teológico. Hoje à noite eu vou fazer a exposição do texto, né, da divisa de Mateus 10. Mas quando nós falamos em teologia, nós estamos falando de Bíblia, deixa eu melhorar a expressão, de conhecimento bíblico de segunda mão. Quando nós estamos falando de teologia, nós estamos falando de conhecimento bíblico de segunda mão. Como assim, pastor? Porque nenhuma teologia é inspirada por Deus. O que é inspirado por Deus, o que é inspirada por Deus é a palavra de Deus, é a Bíblia. Os irmãos estão compreendendo, não, onde eu quero chegar? Nós homens que fazemos teologia, eu digo que é de segunda mão, porque a teologia de primeira mão é aquela inspirada por Deus, é quando o Espírito Santo de Deus soprou na consciência dos profetas, dos apóstolos, dos evangelistas, para registrarem a vontade de Deus aqui, nos 66 livros. Aqui sim, é a palavra de Deus. Teologia é o nosso esforço em compreender a palavra de Deus. Então é natural, entendendo isso, é natural que haja diferentes posições teológicas. Claro, nem todas as posições teológicas são aceitáveis, e nem devem ser. Claro que nós temos uma régua, nós temos um cânon, e se alguém interpreta distante da essência da palavra, ou distante até de uma tradição cristã, também sustentada por Deus ao longo da história, aí nós usamos o quê? Nós usamos qual expressão? Olha, é uma seita, é uma heresia. Mas o fato é que, mesmo mesmo entre os cristãos verdadeiros, existem equívocos, existem interpretações que simplesmente por não compreendermos a profundidade da palavra, por não compreendermos a intenção do Espírito Santo no autor, nós acabamos chegando a conclusões que não foram as conclusões que o autor tinha naquele momento, devido à nossa limitação cognitiva, devido à nossa limitação cultural, histórica. É impossível você ler a Bíblia tal qual um judeu leu. Nós nos aproximamos e contamos, é claro, com a ajuda do Espírito Santo. Então, é tanto que quando nós fazemos teologia, nós escolhemos um método, né, o histórico gramatical. Eu tenho que considerar a história e eu tenho que considerar a gramática do texto. É assim que a gente aprende teologia, né, Rony? A gente considera a história, a gente considera a gramática do texto, a gente considera a cultura, o contexto, para chegar a uma definição. Uma definição ou tal qual o autor pensou, ou nem sequer, ou talvez uma definição que se aproxima da qual o autor estava pensando quando descreveu. Então, assim, quando eu falo, né, a partir da consideração de Gabriel Reis, lá do Coalizão pelo Evangelho, pastor Batista, quando eu defino aqui, olha, o que é total depravação, o que é eleição incondicional, o que é expiação limitada, o que é graça irresistível, e o que é a perseverança dos santos, dentro da perspectiva calvinista. É uma perspectiva. Calvino não foi inspirado por Deus. Calvino, Lutero, Zwingli, o teólogo que você imaginar, nenhum deles foi inspirado por Deus. Pedro foi inspirado por Deus? Pedro? Sim. Paulo foi? Sim. Moisés foi? Sim. João? Sim. Mateus? Sim. Lucas? Também. Marcos? Também. Mas, e Lutero? Não. Lutero não foi inspirado por Deus. A gente diz assim, ele foi iluminado por Deus, para esclarecer algumas verdades. E claro, como eles não foram inspirados por Deus, qualquer reformador que vier à sua cabeça agora, existem imperfeições em seus escritos, existem imperfeições em sua
em suas interpretações das Escrituras. Já com relação a Pedro, Paulo, aí não, aí ali é inspirada, ali é a palavra de Deus, ali é amém, amém, sim, sim, não, não, e ponto final. Então é importante eu falar isso, por quê? Para que a gente não seja intolerante com quem tem alguns pontos teológicos diferentes dos nossos. Por exemplo, os irmãos da Assembleia de Deus. Os irmãos da Assembleia de Deus têm uma história missionária extraordinária. Os irmãos da Assembleia de Deus, digna de aplauso. Não, mas eles têm alguns equívocos teológicos, mas eles não deixam de ser crentes devido a esses equívocos teológicos. Tem os presbiterianos. Também, a base do pensamento teológico brasileiro hoje, eu posso afirmar que é presbiteriano. Quando você pensa nos grandes teólogos do Brasil, Augusto Nicodemos, presbiteriano, um grande pregador, Hernando Dias Lopes, tem aqueles comentários lá, alguns gostam, outros não, mas presbiteriano. Quando nós pensamos em alguns nomes, realmente o pensamento presbiteriano reformado, ele realmente tem influenciado grandemente, por meio das redes sociais, especialmente, o pensamento teológico das igrejas, né? Tanto que um dia desse eu estava conversando com um jovem lá de Antônio Martins, que é uma cidade próxima a Alexandria, ele é da Assembleia de Deus, mas ele é reformado e frequenta a Assembleia de Deus. Por quê? Porque não tem nem presbiteriano, não tem batista lá, tem um adventista, né? Então Deus me livre. Então o que é que acontece? Ele disse, não pastor, eu estou na Assembleia aqui. Por quê? Eu disse, não, porque é a igreja onde eu me congrego, mas o que você escuta não é como você crê. Não, mas as bases fundamentais são as mesmas. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, nós somos salvos pela fé, a trindade, a inspiração da palavra. Então as bases são as mesmas, mas ele diz que é reformado e diz que se converteu a partir das redes sociais, do YouTube, de escutar as palestras de Augusto Nicodemos. Então é importante nós, antes de continuarmos, ter essa perspectiva moderada, tá certo? Para a gente não sentar na cadeira dos fariseus, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Inclusive, entre os batistas, vocês vão encontrar diversas posições, né? Batista de 5 pontos, de 4, de 3. Aí o que é de 5 pontos diz que é impossível ser de 4. E assim a gente convive em nossa liberdade democrática congregacional, né? Assim. Mas vamos lá. Ontem eu falei sobre a perseverança dos santos, mas eu comecei fazendo os irmãos pensarem sobre no que nós estamos perseverando. Foi a primeira pergunta, ou uma das primeiras perguntas que eu fiz ontem à noite. No que estamos perseverando? Ou em quem nós estamos perseverando? Coloquei até alguns exemplos. Será que nós estamos perseverando na religião, na denominação, na instituição? Será que nós estamos perseverando na tradição de nossos pais? Ou nós estamos perseverando na pessoa de Jesus Cristo? Que é o que deve ser. Perseverar na pessoa de Jesus Cristo. Não fazer nenhum culto à personalidade e nem a nenhuma instituição. E ontem também eu falei sobre evidências, pelo menos provas externas, da nossa perseverança com Cristo. Ou seja, se eu estou perseverando em Cristo, quem lembra? Qual é o primeiro aspecto aqui? A primeira prova, entendimento. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Paulo sabia disso, Paulo entendia e vivia isso. Paulo foi iluminado por Deus, escutou o Evangelho, entendeu o Evangelho, creu no Evangelho. Por isso que Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido. O destaque aqui de Paulo é que ele diz em quem tenho crido. Ele não diz assim, eu sei no que tenho crido. Ele sabia também no que ele acreditava, em todas as verdades teológicas, bíblicas, mas ele chama a atenção para Jesus. Eu sei em quem tenho crido, eu sei onde estou, eu sei a quem eu pertenço, eu sei a quem eu sigo, e essa pessoa a quem eu sigo, a quem eu pertenço, atende pelo nome de Jesus. Então o entendimento é uma evidência de que estamos perseverando na jornada com Cristo. É uma evidência de que nós somos santos. Lembra do que eu falei ontem? A perseverança é perseverança dos santos. A perseverança vai acontecer se ela for vivida por alguém que é
santo. Ou seja, alguém separado por Deus para Deus. Alguém que pertence a Deus, alguém que é santo, irá perseverar. É importante ter esse entendimento. Quem eu sou, quem Deus é. Eu preciso entender, sou um pecador. Deus é cheio de graça e de amor. Jesus é Deus encarnado, glorificado. Ele me salvou. Eu, pecador miserável. É preciso entender isso. Se não entender isso, não há como perseverar como um santo. O segundo aspecto, ou a segunda evidência externa da nossa perseverança com Cristo como santo, é o arrependimento. Se o primeiro tem a ver com o pensamento, o segundo tem a ver com o sentimento. Arrependimento, a mesma palavra para conversão, metanoia, tem a ver com ideia de mudança de pensamento. E claro, se eu tenho a consciência, se eu caio em mim. Lembra do filho pródigo? Eu acho fantástica essa expressão do filho pródigo. Eu acho linda essa expressão. Porque a Bíblia diz que o filho pródigo, ele pediu, né, a herança do pai e foi embora. Gastou com prazeres. Ficou em uma região onde chegou a pobreza. Ficou sozinho a tal ponto de desejar as alfarrobas dos porcos, lavagem de porcos. E o termo que o evangelista expressa lá é fantástico. É assim: e ele, caindo em si mesmo, disse: pequei contra Deus, pequei contra meu pai, já não sou digno de ser chamado seu filho. Quantos trabalhadores de meu pai têm o que comer e eu aqui comendo lavagem de porcos? Eu gosto da expressão, ele caindo em si mesmo. Eu pequei contra os céus, eu pequei contra meu pai. A conversão, o arrependimento, tem a ver com esse cair em si. Eu sou um pecador, eu sou um miserável, preciso de Deus. A quarta evidência de alguém que está na perseverança, que é um santo, qual é? Quem lembra o terceiro? Começa com disse e termina com pulado. Se a prova fosse assim, hein? Se toda a prova fosse assim. Professor, me deu uma dica. Começa com disse e termina com pulado. Discipulado, professor. Essas provas eram fáceis, não era corintiano. Então, discipulado. E o que significa discipulado? Descoberta de dons, talentos, mudança de hábitos, transformação de caráter. O discipulado acontece quando nós somos aprendizes de Cristo. E o discipulado, ele é perceptível nos posicionamentos ideológicos, nos princípios defendidos e nos princípios vividos. Isso tem a ver com o discipulado, é você pensar e agir como Cristo. E eu sei que nós estamos travando, né, uma guerra ideológica. Estava até conversando um pouquinho como tem dividido os cristãos e até mesmo criado barreira para que as pessoas se aproximem da igreja. Esses posicionamentos ideológicos, né? Então, não, eu sou uma cristã feminista, eu sou um cristão marxista. Não, peraí, tem alguma coisa que não está batendo aí, sabe? Não cola, sabe? Não conecta. Não dá para ser cristão e feminista. Não dá para ser cristão e feminista, não dá para ser cristão e marxista. Não cola. O que Jesus ensinou é diferente do que essa turma defende, do que pelo qual essa turma milita. Não há meio termo. Ou você é totalmente de Cristo e pensa totalmente como Cristo, busca pelo menos pensar totalmente como Cristo, ou você não é de Cristo. Não há meio termo, não há como ficar em cima do muro. O muro é do diabo, entendeu? Não, pastor, eu estou frequentando a igreja, mas eu gosto de ir para as festas, eu tenho meus posicionamentos políticos, ideológicos, etc., filosóficos. Eu estou em cima do muro. Eu digo, olha, o muro é do diabo. Tá bom? Você está do lado de Cristo, ou você está do outro lado. Não há como ficar nesse meio termo aí. Sim, sim, não, não. O discípulo de Cristo é discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo é discípulo de Cristo, não é mais de ninguém, mais nenhum grande pensador na história. É discípulo de Cristo e mais ninguém. E deve pensar como Cristo. É uma manifestação de que você está perseverando como santo. E o último, ou a última evidência que eu coloquei aqui, de um santo que persevera, é o caminho da maturidade. Eu terminei ontem lendo Romanos capítulo 5, antes de ler 2 Coríntios, e o que é que Paulo diz? Paulo diz que a perseverança gera o quê? Quem lembra? Experiência ou maturidade. A perseverança gera experiência. Então, maturidade é um fruto
de quem se relaciona com Cristo ao longo de muitos anos. O apóstolo Paulo mesmo fala sobre esse homem espiritual, né? Eu não citei ontem, mas vou citar aqui agora, 1 Coríntios 2, 14 a 16, Paulo diz assim, que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que verdade tremenda. Nós temos a mente de Cristo, nós temos o pensamento, os ensinos, os princípios, tudo aquilo que Jesus disse e fez, são nossa bússola. E eu ainda falei, né, que dentro dessa evidência do discipulado está o ápice da maturidade. E o que é o ápice da maturidade cristã? É terminar o curso de teologia, é fazer um doutorado em divindade. Eu acho até ofensivo, eu sou doutor em divindade. Se você é doutor em Deus, é legal, é interessante isso. Eu não teria coragem de dizer isso não, mas eu sou doutor em Deus, tenho um doutorado em divindade. Eu acho complicado alguém afirmar isso, mas tem gente que gosta de título. Ora, o ápice da maturidade cristã é o amor, é a prática do amor, amar como Cristo, é o cartão de identidade do cristão. Jesus disse lá em João 13:35, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês vos amarem uns aos outros. O amor é o ápice da maturidade. E eu terminei ontem, né, provocando vocês, por meio da pergunta de Paulo aos Coríntios, sobre o examinar a si mesmo, se realmente estamos na fé. Em quem nós estamos perseverando? Será que nós estamos perseverando na fé? Se não é na fé em Cristo, então nós já estamos reprovados. Hoje, eu quero falar sobre o processo interno efetuado na alma do cristão que persevera. E quando nós estudamos as doutrinas basilares da graça, da teologia cristã, teologia reformada, nós escutamos termos como justificação, adoção, santificação, glorificação. Quando Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 8, 29 e 30, Paulo disse, porque aos que de antemão conheceu, aí vem a ideia de presciência, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E o curioso é que todos os verbos que estão nesse versículo aqui, estão no tempo passado. Porque para Deus, todas as coisas já aconteceram. O tempo é uma coisa que nos prende. Deus não tem relógio. Lembro até de uma discussão, em uma aula de filosofia, que o professor dizia, não, Deus não existe. Como assim Deus não existe? Mas o senhor não disse que era um católico? Não, porque Deus é. Existir é um marco temporal, você existe no tempo, você nasce, morre, reproduz, ou alguns sim, outros não, e morre. Então, existir tá preso nos 12 pontos do relógio, nas 12 horas do relógio. Já dizer que Deus é, significa dizer que Deus está além do tempo. Interessante a definição, né? Mas a Bíblia diz que Deus existe, né? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador de todos os homens. Deus existe na eternidade, Deus existe no tempo, não porque Ele é limitado ao tempo, mas porque Ele é gracioso para conosco. Veja, quando nós falamos em justificação, nós falamos em inocência. Deus em Cristo nos justificou. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos o quê? Paz com Deus, mediante seu Filho Jesus Cristo. Então, em Cristo,
quando nós cremos, Deus nos declara inocentes, limpos. Não há nenhuma condenação. A justificação não é mérito nosso, a justificação é totalmente mérito de Cristo, de Deus. Quando nós falamos em adoção, nós estamos dizendo que Deus nos recebeu em sua família. Quando você lê João, capítulo 1, versículo 12, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Antes, nós éramos criaturas. A partir do momento em que recebemos a Cristo, nós nos tornamos filhos, na nossa compreensão, nos tornamos filhos de Deus. Só que o Deus que nos declara inocentes diante do juízo, o Deus que nos adota como filhos, Ele não permitirá que nós vivamos a vida de qualquer maneira. E o que é que Ele faz? Ele nos santifica. A santificação, o processo de transformação de caráter. É impossível ser justificado por Deus, entrar na família de Deus e permanecer a mesma pessoa. É impossível. É impossível. E com certeza, ou você foi, ou você conhece alguém que vivia de maneira desregrada, nos prazeres, entregue ao pecado, e de repente você se converte, Deus operou o grande milagre em sua vida, que é o milagre da conversão, e as pessoas que conheceram você antes, quando olham para você hoje, fica questionando, cadê aquele jovem, aquela jovem de antes? Como foi que você mudou? O que foi que você fez para mudar? E a resposta é, eu não fiz, Deus fez, Deus está fazendo. Santificação, moldar de caráter, transformação de pensamento, palavras, atitudes, transformação do ser. E o Deus que nos justificou, o Deus que nos adotou, o Deus que nos santifica, é o Deus que nos glorificará. É o Deus que nos fará habitar em sua presença, literal. É o Deus que transformará esse corpo mortal, corruptível, em um corpo semelhante ao corpo da glória de Jesus Cristo, nas regiões celestiais. Até lá, nós gememos nesse corpo. Até lá, nós brigamos com nós mesmos, com os nossos instintos sexuais, com o nosso orgulho, com a nossa avareza, nós lutamos. E é isso mesmo, a vida cristã não é um parque de diversão, é um campo de batalha. Você não vai encontrar nenhuma referência na Bíblia que ilustre a vida cristã como um lugar de divertimento. É um campo de batalha, é luta mesmo, é guerra, de todos os lados, por dentro e por fora. Quais são os 3 inimigos que lutam contra nós? A gente aprende quando é novo convertido. Quais são? A carne, o mundo e o diabo. Não é assim que a gente aprende na escola dominical, naquele livrinho? Aí vai lá, é a carne, é a minha natureza, aquilo que eu herdei de Adão. A minha carne inclina-se para aquilo que não agrada a Deus. É uma luta tremenda. E o Espírito que habita dentro de mim tenta desentortar, não é que tenta, desentorta aquilo que se inclina para o mal. O Espírito não, vou inclinar você para o bem, para aquilo que agrada a Deus. Ora, nós temos também o mundo, esse sistema de pecados, ideologias que são pregadas, defendidas, militadas, né? na universidade, na mídia, nas religiões até. E se você não pensa tal qual eles, aí você é perseguido, você é escanteado. É o mundo, faz parte da guerra. E existe também o diabo, que é o outro inimigo, que não é o maior inimigo. O diabo, como dizia Spurgeon, ou era Lutero, esqueci agora, é um cachorro na coleira de Deus. Assim, só vai onde Deus permitir. Não é que o diabo está lá, igual aquela figura da internet, que tem Jesus Cristo, o diabo assim, você já viu aquela imagem, né? Não tem nada a ver. O diabo é uma pulga, uma muriçoca, um pernilongo. Então, não se deve subestimar, não se deve hipervalorizar esse terceiro inimigo. Mas, enfim, esse caminho que eu apontei para vocês, o da justificação, da adoção, da santificação e da glorificação, é um caminho espiritual.
E claro, é um caminho espiritual, mas que pode ser visto também em nossas ações. E esse caminho aqui que eu falei, o da justificação, da adoção, da santificação e da glorificação, ele faz parte da nossa identidade como santos perseverantes. Todo santo perseverante, ele é inocentado por Deus, ele é filho de Deus, ele está sendo santificado por Deus e ele será glorificado por Deus. Só que existe uma diferença muito grande entre ser santo e ser moralmente sadio. Olha, para você ter uma vida moral sadia, não precisa ser crente, não. Eu lembrei agora de um professor, foi muito interessante. Ele está assistindo aula, né? E o professor com uma postura ética, humilde, inteligente, sabe? Aquela pessoa bem honesta, falava na família, valorizava muito a família. E eu pensei comigo mesmo, rapaz, esse cabra é crente, esse professor é crente, um doutor, tinha feito doutorado no Canadá, inteligentíssimo, mas ético, que comportamento extraordinário, não chamava palavrão, não dava em cima de aluna nenhuma, era um comportamento, parecia que era um pastor dando aula na universidade. E aí eu curioso, né, e um dia eu tive a oportunidade daquelas conversas de corredores, professor, me desculpa a pergunta, mas o senhor é evangélico? O quê? O senhor é evangélico? Não, eu sou ateu. Mas por que da pergunta? Eu disse, não, porque eu acho o seu comportamento tão correto, tão moral. Aí ele disse, e quem disse que para que eu haja de maneira correta e com moral eu preciso ser um religioso? Eu ajo assim porque quero agir assim, porque sou um homem da cidade. Aí começou, né, a filosofar, né? Sou um homem da polis. Eu quero conviver bem com as pessoas, etc, etc, etc. Veja que coisa interessante. Não, pastor, e tem fulano que deixou de beber, deixou de fumar, deixou de usar droga, sem se converter. Não, para se libertar dessas coisas, basta ser inteligente. Você pensar, olha, estou acabando com minha saúde, estou gastando meu dinheiro, estou desestruturando minha família, eu vou abandonar esses vícios. Pastor, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar na diferença entre identidade e atividade. Quem você é e o que você faz. Veja, vamos lá. A ideia, eu vou esclarecer vocês. Se não ficou claro, eu vou esclarecer. Vamos lá. Atividade é o que fazemos que nos mantém na fé, ou seja, a perseverança depende de nossa relação com as disciplinas espirituais, é a oração, é o jejum, é a leitura bíblica, é a frequência aos cultos, a oferta de dízimos, a entrega de dízimos e ofertas, a participação em um ministério ou departamento da igreja, como louvor, jovens, homens e mulheres e crianças. São essas coisas que dizem quem eu sou. Pastor, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejum, eu vou aos cultos, eu frequento os cultos, eu entrego dízimos e ofertas, eu participo de um ministério. É isso que garante ser você um santo que persevera? Aí você pode falar, sim. Então, como você explica alguns casos de pastores que fizeram um curso de teologia, que pastorearam a igreja décadas, conheço pastores que 20 anos de pastoreio, e sabe o que ele é hoje? Ateu. Aula no seminário, formado no seminário interno, 4 anos morando dentro do seminário, foi professor do seminário, 20 anos ensinando em igreja batista, e hoje é ateu. Então não é o que eu faço, é o que eu faço, ou quem eu sou. Mas como assim? Qual a diferença? A diferença é de que se é o que você faz, se é a sua atividade, a sua religiosidade,
que lhe mantém na fé, então essa fé está sendo construída sob areia. Agora, se você é um cristão, se você é habitado pelo Espírito Santo, porque a identidade diz respeito a quem somos em Cristo e todos os benefícios desse pertencimento. E é aqui, na identidade, que nós cremos que é o Senhor quem nos preserva na fé. É o Senhor quem nos preserva na fé. É a fé que produz obras. É a minha relação com Jesus Cristo que molda as minhas ações. Na relação com Cristo, não sou eu quem decide. Na minha relação com Cristo, é Cristo quem decide a minha vida. É Ele quem me sustenta. É Ele quem molda o meu pensamento. É Ele quem molda a minha maneira de se relacionar com os outros. Então, para que eu persevere, eu preciso perseverar em Cristo. Em Cristo. Destruindo aquela ideia de que, se eu sou dizimista, se eu frequento os domingos, eu sou um cristão. Não. Você precisa estar em Cristo, você precisa ser habitado pelo Espírito, você precisa ser governado pelo Senhor. Isso faz toda a diferença. Você se relacionar com Cristo, falar com Cristo. Quantas vezes, meus irmãos, em nossas orações, especialmente em nossas orações coletivas, nós não oramos a Cristo, nós oramos para os outros. Quantas vezes nós estamos aqui no culto, assistindo o culto e não prestando o culto? Às vezes a gente nem para pensar na letra que nós cantamos, no que nós acabamos de dizer. Quando os meus meninos estavam aprendendo a orar, aí eles oravam, né, no culto de oração lá, publicamente, no círculo de oração, e o mais velho perguntava a mim: pai, eu orei bem? Pai, eu não sei usar essas palavras não. Aí eu dizia: mas você está falando com quem? Você está orando para quem? Você está orando para quem ouvir? É para Deus que a gente deve orar. Isso é um exemplo bem claro da atividade e da identidade. A atividade vazia de relacionamento e identidade preenchida de relacionamento, motivada pelo relacionamento com Cristo. Estou sendo claro? Se eu não estiver sendo, na hora das perguntas, vocês me pegam. Mas olha, essa é a ideia. Eu estou em Cristo. Cristo está em mim. Não vivo eu. Cristo vive em mim. Isso faz toda a diferença. Vamos lá. Nossa identidade em Cristo é o que nos faz perseverar na fé até o fim. E na perseverança, eu quero falar aqui, destacar aqui, o papel de Cristo e do Espírito Santo na perseverança dos santos. Vejam, Mateus 10, 27 a 29 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. As ovelhas, mas pastor, e a ovelha que se distancia? E a ovelha que se afasta? O que é que o bom pastor faz? Se é a ovelha do rebanho dele, se é cabrito, bode, pertencente a outro dono, é outra coisa. Mas se é rebanho, se é ovelha do rebanho de Cristo, o que faz o bom pastor? Deixa as 99 e vai atrás da ovelha desgarrada. Nenhuma vai se perder. E nenhuma ovelha do rebanho vai se perder por causa do bom pastor. Então pode ficar sossegado, você que está olhando para mim. Se você é ovelha do rebanho de Cristo, você vai permanecer no rebanho de Cristo,
Não porque você quer, mas porque o bom pastor cuida de você. Quem acredita nisso? É o bom pastor. Mas, pastor, eu conheço alguém que se desgarrou. Espera um pedacinho. O bom pastor vai resgatá-la. Pode ficar sossegado. O bom pastor vai resgatá-la. Por quê? Porque é a ovelha do rebanho dele. Nenhuma vai se perder. Então, o bom pastor não deixará nenhuma de suas ovelhas fora do rebanho. Outra coisa importante. O filho dado pelo Pai a Jesus, de maneira nenhuma será lançado fora. João 6, 35 a 40. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Eu que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho do Homem e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O que vem a Cristo, de maneira nenhuma, ele o lançará fora. Não vai deixar. Mas como assim? Mas pastor, eu conheço tanta gente boa que está no mundão. Olha, se é filho de Deus, vai ser disciplinado pelo Senhor, vai levar umas palmadas daquelas. Se é filho de Deus, ele pode até se afastar da comunhão. Mas é complicado você dizer que ele se desviou, um crente desviado. Peraí, ou é crente, porque a ideia de crente é a ideia de um fiel. Quando você diz eu sou crente, você está dizendo eu sou um fiel. Ou seja, eu me mantenho leal à aliança com Cristo. Isso é o crente, é o termo crente. Eu sou fiel, leal. Aí quando você fala crente desviado, é como se você estivesse falando assim: ele é um leal desleal. Não, peraí, pastor, deu um tilt na minha cabeça. Como é que alguém pode ser leal e desleal ao mesmo tempo? Não pode. Agora é diferente quando uma pessoa está afastada da comunhão, está passando por crises espirituais, não está bem. Aí ele se afastou da comunhão, teve um problema, se ofendeu com alguma coisa, não teve maturidade, ele não vai retornar para o mundo, ele não vai para outra religião, o Espírito Santo não vai deixar, vou falar daqui a pouco. Mas enfim, ele está frio e ou mais cedo ou mais tarde ele volta. Vamos lá. Outra coisa importante aqui, a vida no Filho é eterna. Quando Jesus disse lá em João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem creu em Jesus, tem a vida eterna. O verbo aqui é no presente mesmo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, passou da morte para a vida. Não há como desnascer de novo. Vocês entendem isso? Não há como desnascer. Se você nasceu da água, nasceu da palavra, do Espírito, não tem como voltar para desnascer. Nasceu de novo, é uma nova criatura. Não há como mais voltar. É um novo filho de Deus, está em Deus, tem a vida eterna. A vida é eterna, a vida já começou para quem se converteu a Cristo. Então, se você é um cristão, uma cristã, você já está desfrutando a vida eterna. A vida eterna, Jesus disse, o que é a vida eterna? É que conheçam ao Senhor e conheçam a mim, para que eles creiam que tu me enviaste. Essa é a vida eterna. É se relacionar com Cristo, já começou.
Agora, a plenitude dessa vida vai ser quando nós morrermos, quando nós sermos glorificados, mas a vida eterna já começou. A vida eterna é relacionar-se com Cristo. A eternidade é mais do que um lugar. A eternidade é um relacionamento com Deus. Então a vida eterna é eterna, não tem fim. Já começou. Não há como desnascer, não há como interromper. Vamos lá. Outro personagem, que eu digo que é o personagem principal na perseverança, um dos personagens, não dá para equivaler, né? Mas a Bíblia destaca muito o papel do Espírito Santo na nossa identidade e na perseverança dos santos. O papel do Espírito Santo é essencial. Veja, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, João 3, 5 e 6, eu acabei de citar esse versículo aqui de 2 Coríntios 5,17, quando Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, quem nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Nicodemos, você nasceu de novo. Não há como desnascer. Aliás, ele não disse isso para Nicodemos, está dizendo isso para o convertido, para cada um de nós, né? Se você nasceu de novo, você nasceu do Espírito. Não há como desnascer, não há como deixar de ser filho. Não há como deixar de ser filho. Vamos pensar assim, você tem um pai, e esse pai não é lá essas coisas. Às vezes esse pai abandonou você, não respeita sua mãe, mas é seu pai. Não há como ser filho biológico de outro pai, porque foi ele quem gerou você. Independente do cafajeste que ele seja, mas é seu pai. Deus santo, puro, nos gerou. Não há mais como ser filho de outra pessoa. Não há como ser filho do diabo. Foi gerado pelo Espírito? Fui. Então você é filho de Deus. Ora, se eu e você, como pais, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, nós nos preocupamos em educar nossos filhos, imagine o Pai Celestial. Vocês acham mesmo que o Pai Celestial vai permitir que um filho dele se extravie, que um filho dele se perca? Vai disciplinar, vai fazer de tudo para voltar, para fazer com que o filho volte para casa. Agora o autor aos Hebreus diz, né? Se vocês estão em pecado, e se vocês estão sem disciplina, vocês não são filhos, são bastardos. O filho de Deus, quando erra, quando cai, vai ser disciplinado pelo pai, porque o pai ama o filho, disciplina o filho a que ama. Por meio do Espírito Santo, Deus produz frutos em nosso caráter. Na Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo apresenta as evidentes marcas daqueles que experimentaram o novo nascimento. Aqueles governados pelo Espírito Santo dão fruto, um conjunto de virtudes que autenticam o produto daquele regenerado em Jesus. Um espírito agindo no interior, refletindo Cristo no exterior. Quando Paulo diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, todas essas virtudes aqui, essas 9 virtudes, elas são advindas do Espírito Santo, advindas do Espírito. Não há como dizer, não, é ou não é? Pastor, é o seguinte, teve uma pessoa que passou pela igreja, mas ela é rancorosa, ela é amargurada, ela vive promovendo guerra, ela é altamente impaciente, ela é intolerante, ela tem atitudes más, ela é traiçoeira, ela é explosiva, ela é incontinente em seus pecados. Dá para afirmar que uma pessoa com essas práticas foi gerada pelo Espírito? Dá para afirmar? Não dá para afirmar. A eficácia da presença do Espírito Santo em nós são essas virtudes aqui. É impossível ser habitado pelo Espírito e permanecer a mesma pessoa. A presença
do Paráclitos é inarredável. Você sabe que é uma coisa inarredável, né? Não sai de maneira nenhuma. Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Pai vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Veja, o Espírito Santo estará para sempre conosco. O Espírito da verdade. O Espírito Santo não tem essa história. O Espírito Santo não mora de aluguel. O Espírito Santo não mora de aluguel. Pastor, e aí? Não, o Espírito estava em fulano, mas saiu. Mas vai voltar de novo. Por quê? Não, porque fulano pagou o aluguel, aí ele vai voltar agora. Não, não funciona assim. A presença do Espírito é permanente. Se você tem o Espírito Santo, pode descansar na fé. Esse Espírito vai guiar você a toda a verdade, esse Espírito vai produzir frutos, vai iluminar sua consciência, vai fortalecer os seus pés. O Consolador, o Espírito Santo, é quem nos guia a toda a verdade. João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Pastor, e quanto àquela pessoa que se converteu a Jesus, mas voltou para a idolatria? Se converteu a Jesus na igreja batista, mas foi parar em uma igreja do evangelho da prosperidade, da teologia da prosperidade. Se converteu em uma igreja sadia, em sua teologia, mas hoje é um muçulmano. Se converteu, mas hoje é um espírita. Se converteu, mas hoje é um budista. Aí eu pergunto a você, se converteu? Se converteu ou não se converteu? A Bíblia diz que, Jesus disse que o Espírito da verdade nos guiaria a toda verdade. O Espírito Santo não permitirá que os seus pés se afastem da verdade. Ele nos guia a toda a verdade. O selo do Espírito é irremovível. O Espírito Santo é o selo de Deus sobre o seu povo. A sua reivindicação sobre nós, como pertencentes a Ele. E por sermos selados pelo Espírito, por sermos selados pelo Espírito que temos a certeza de nossa salvação. Ninguém pode romper o selo de Deus. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então, o selo do Espírito Santo diz que você não pertence mais a si mesmo. O selo do Espírito Santo é o carimbo de Deus. E nesse carimbo está escrito assim: pertence a mim, pertence a Jesus. Ninguém pode tirá-lo de minhas mãos. É minha propriedade. É minha propriedade. Ninguém pode tirá-lo de mim. Então, o crente, ele pode sim ter certeza de vida eterna, não pelo seu mérito, mas pelo mérito de Cristo. E pela certeza, pela garantia, pelo penhor do Espírito em nós. Então, o penhor do Espírito é garantia de que somos de Deus. 2 Coríntios 1, 21 e 22 diz: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. É garantia, minha gente. Olha, eu não consigo entender como é que alguém, eu estou concluindo aqui, eu não consigo entender como é que alguém lê todos esses textos que eu li para vocês e ainda é capaz de afirmar que um crente perde a salvação.
ou que uma pessoa estava na igreja e agora está no mundão, se esbaldando no pecado, e você diz, não, essa pessoa é crente, pastor, está no mundão aí, mas Deus vai trazê-la de volta. Eu gosto de dizer que muitas das pessoas que nós afirmamos que estão desviadas, na verdade não estão desviadas porque nunca estiveram no caminho. Às vezes a gente olha, fulano está desviado, olha, não se precipite não, às vezes essa pessoa nunca esteve no caminho. Eu batizei uma pessoa lá em Alexandria, que ela já tinha sido batizada, um bocado de tempo de fé, viu? Mas ela muito sincera, muito honesta, humilde, e disse assim, pastor, eu quero ser batizada. Mas você não já foi batizada? Mas eu não era convertida. Eu frequentava a igreja e fazia um bocado de coisas erradas por trás, às escondidas. Eu não era convertida. Eu entendi agora, eu entendi de uns dias para cá, de uns tempos para cá, ela disse. Eu me converti de verdade agora. Eu fui apenas alguém, um adolescente que foi criada na igreja, que se habituou àquele sistema, mas que na verdade nunca cria. Não crie. E agora? Agora, se você quer, eu batizo você. E aquele batismo, alguns irmãos perguntam, pastor, e aquele batismo que ela fez lá atrás? Ela não está dizendo que foi tudo falso? Ela não tá, e tem que ter humildade, viu, para dizer isso. Você frequentar a igreja durante muito tempo, chegar e dizer, olha, eu não sou convertido. Por isso que eu quero me batizar, pastor. Aí eu discipulei ela, fiz todo o processo. Aula de batismo, explicando. E hoje essa jovem é uma bênção na igreja. Convertida. E ela reconheceu isso, não era. O Espírito Santo é quem convence o homem da justiça, do pecado, do juízo. Se a nossa perseverança, ela é alicerçada, ela é sustentada pelo Espírito, nós iremos até o fim. Se o Espírito Santo habita em você, nada poderá tirar você do caminho. Nada. Você pode até cair, alguma besteira na vida, mas ainda assim você vai permanecer crendo. Vai permanecer crendo em Jesus, tendo consciência do pecado, tendo a consciência de quem é Jesus. Você vai permanecer, não vai blasfemar. Quando você vê alguém que passou pela igreja, sai da igreja e fala mal da igreja, aqueles crentes velhos alienados, passei lá 15 anos, são os alienados, são os bestas. Não é assim que alguns dizem, os escarnecedores? Olha, está manifestando que não creu. Não, o pastor fulano era da igreja, deixou a família, agora vive em prática sexual distorcida, vive usando drogas e blasfema contra Deus. Olha, ele está mostrando que não tem o Espírito. É o Espírito que nos sustenta. Ou nós cremos nessas verdades eternas, ou nós tentamos nos enganar. Pensar que quem vive na prática do pecado pertence a Deus. Uma boa epístola, vou terminar com essa indicação aqui, e depois vou ler só mais um texto, mas uma boa epístola para você entender os distintivos de um verdadeiro cristão é a primeira epístola de João. Pastor, me diga alguns critérios que identificam um cristão de verdade. Aí eu digo assim, leia 1 João e marque assim, você vai sublinhando aquelas palavras, aquele que. Então vá sublinhando, aquele que, pronto. Aí depois do aquele que, você vai encontrar as marcas de um verdadeiro cristão e de um falso cristão. Aquele que vive na prática do pecado nunca viu a Deus nem o conheceu. Aquele que diz, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, porque como é que alguém pode amar a Deus a quem não vê, se não ama o irmão a quem vê? Aquele que, está aí a dica para você ter mais identificação. E para me terminar,
eu vou ler só esse texto. A exposição do texto eu vou fazer hoje à noite, do texto de Mateus 10. Porque como é uma conferência teológica, eu escolhi vários textos, mas eu vou terminar com Romanos 8, 1 a 17. Romanos 8, 1 a 17. Está na Bíblia, gente. Essas verdades aqui, não sei por que a gente fica teimando, dizendo que um crente perde a salvação, dizendo que um crente desiste da fé. Está na Bíblia. Romanos 8, 1. Até o 17. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma, acabou-se, não há mais condenação. Não está na Bíblia aí? Não está assim na sua Bíblia? Não há mais condenação, ponto. Não há mais, não tem mais. Eu tenho medo de ir para o inferno. Não há mais condenação para quem está em Cristo. Vá dormir em paz, mesmo você sendo crente ruim. Mas vá dormir em paz com relação à salvação, se você sabe em quem tem crido. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o penhor da carne dá para a morte, mas o penhor do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Continua comigo. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se viverdes pelo Espírito, mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Qual é o personagem principal desse texto? Qual é o personagem principal desse texto? Quem mais aparece nesse texto, quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo, que nos sustém, que nos faz perseverar, que nos guarda como filhos de Deus. Amém?